Era um domingo de final de novembro, e o céu estava cinzento como se prometesse a chegada de mais uma tempestade de neve antes do alvorecer do dia seguinte. Carlos, conduzindo seu velho sedã pelas estradas rurais do interior do estado, encontrava-se imerso em pensamentos melancólicos que a paisagem gelada só intensificava. Ele tinha escolhido aquela rota por ser menos movimentada, permitindo-lhe uma condução reflexiva e solitária que tanto prezava. O rádio estava desligado e apenas o som monótono dos pneus sobre o asfalto frio preenchia o interior do carro. À medida que avançava, o aroma penetrante e frio do inverno começava a se fazer presente, trazendo consigo o cheiro peculiar de terra molhada misturada com os primeiros flocos de neve que timidamente começavam a cair. A estrada estava quase deserta, e a única companhia de Carlos era o horizonte iluminado pela luz pálida e difusa que escapava por entre as nuvens carregadas. De repente, algo incomum à beira da estrada captou sua atenção, uma mancha alaranjada quase oculta pela neve que começava a se acumular. Intrigado e movido por um impulso inesperado, Carlos reduziu a velocidade do carro até parar completamente. Vestindo seu casaco mais grosso, ele saiu do carro e caminhou em direção ao objeto estranho. À medida que se aproximava, a forma começava a ganhar contornos mais definidos. Era uma pequena criança, uma menina, cujo casaco laranja vibrante contrastava drasticamente com o branco imaculado da neve. "Menina, o que você faz aqui sozinha?" Carlos perguntou, com um tom de voz que misturava preocupação com surpresa. A menina, tremendo e abraçando os próprios braços, levantou os olhos para ele. Seu rosto estava vermelho pelo frio, e pequenas lágrimas começavam a formar cristais de gelo em suas bochechas. Não houve resposta, apenas um olhar de confusão e medo. Carlos, agachando-se ao lado dela, começou a remover gentilmente a neve que se acumulava sobre seus ombros. "Você está bem? Como veio parar aqui?" Ele insistiu, observando ao redor, esperando que algum adulto aparecesse. A menina engoliu em seco, seus lábios tremiam. Estava com meu pai. Nós estávamos brincando de esconde-esconde. Ele sumiu. Eu não consigo encontrá-lo." Sua voz era um sussurro frágil, quase absorvido pelo silêncio opressivo da neve caindo. Carlos sentiu um aperto no coração ao ouvir as palavras da menina. Sabia que não podia deixá-la ali. Algo dentro dele despertou uma necessidade urgente de protegê-la. "Vamos, eu vou te levar para um lugar seguro. Podemos procurar seu pai mais tarde, quando você estiver aquecida e segura", ele disse, estendendo a mão. A menina hesitou por um momento antes de colocar sua pequena mão na dele, confiando naquele estranho que lhe oferecia ajuda em um momento de desespero. Juntos, caminharam de volta para o carro, onde o aquecimento já começava a dissipar o frio cortante do exterior. Dentro do carro, o calor do aquecedor envolveu Júlia como um abraço, contrastando drasticamente com o frio penetrante lá fora. Carlos observava a menina pelo retrovisor enquanto dirigia de volta para a cidade. Ela estava encolhida no banco traseiro, com o cinto de segurança ajustado cuidadosamente ao redor de seu pequeno corpo. O casaco laranja, agora um pouco menos vibrante por estar úmido de neve derretida, parecia uma armadura frágil contra os medos do mundo. "Você quer falar sobre o que aconteceu?" Carlos tentou novamente, sua voz suave tentando cortar a barreira do silêncio que se formara entre eles. Júlia olhou para fora, seus olhos acompanhando a monotonia das árvores cobertas de neve que passavam rapidamente pela janela. Eu não sei", ela começou hesitante. "Papai disse que ia se esconder e que eu deveria encontrá-lo. Eu procurei muito, mas ele não voltou." As palavras saíam com dificuldade, e Carlos podia sentir o peso de cada uma delas. "Você se lembra de onde estava brincando com seu pai? Algum ponto de referência que possa me ajudar a encontrá-lo?" Carlos perguntou, mantendo um olho na estrada e outro preocupado no espelho. "Não, era tudo muito branco, e todas as árvores parecem iguais quando estão cobertas de neve", ela respondeu, encolhendo-se ainda mais. Ao chegarem ao apartamento de Carlos, um prédio antigo de tijolos à vista com escadas rangentes, ele ajudou Júlia a subir os degraus, observando como ela se agarrava ao corrimão, cada passo um pequeno ato de coragem. Dentro do apartamento, o cheiro de medicamentos e o som de uma televisão em um volume baixo davam as boas-vindas. Era um lugar modesto, com móveis desgastados pelo tempo e várias fotografias de família decorando as paredes. "Esse é o meu lar", Carlos anunciou, ajudando Júlia a tirar o casaco e as botas molhadas. "Vou fazer um chá quente para nós. Você gosta de chá?"
Júlia assentiu timidamente, seus olhos percorrendo o ambiente, parando em uma fotografia de uma mulher mais velha sorrindo. É sua mãe? Ela perguntou, apontando para a foto. Sim, é ela. Minha mãe. Ela está muito doente e passa a maior parte do tempo na cama, explicou Carlos, seguindo o olhar de Júlia. Vamos até a cozinha. Você pode se sentar enquanto preparo algo para comermos. Na cozinha, enquanto a água começava a ferver, Carlos notou como Júlia observava cada movimento seu. Você deve estar com fome, ele comentou, pegando alguns biscoitos de uma lata e colocando-os em um prato na frente dela. Júlia pegou um biscoito, mas antes que pudesse comê-lo, uma voz fraca chamou da outra sala. Carlos, é você? A voz era frágil, carregada de cansaço. Sim, mãe. Estou na cozinha, venho já. Carlos respondeu, antes de se voltar para Júlia com um sorriso tranquilizador. Fique à vontade. Eu só vou ver como minha mãe está. Enquanto Carlos saía da cozinha, Júlia ficou sozinha, mastigando o biscoito lentamente, seu olhar perdido em pensamentos. Ela estava segura por agora, mas o mistério de seu pai desaparecido e a estranha, nova casa que a envolvia começavam a tecer uma teia de novas preocupações em sua mente jovem. Carlos entrou no quarto onde sua mãe estava deitada, a luz suave do abajur ao lado de sua cama iluminando fracamente o ambiente. Ela parecia frágil sob os cobertores, sua pele pálida quase se mesclando com as cores pastéis da roupa de cama. Ao ouvir os passos do filho, ela virou a cabeça lentamente, seus olhos cansados tentando focar na figura que se aproximava. Como você está, mãe? Carlos perguntou, aproximando-se e sentando na beira da cama, pegando a mão dela entre as suas. Acho que hoje está um pouco melhor, murmurou ela, tentando sorrir, mas a expressão era mais de resignação do que de alívio. Quem estava com você na cozinha? Ouviu uma voz de criança. Carlos hesitou por um momento, ponderando como explicar a situação incomum. É uma menina que encontrei na estrada hoje. Estava sozinha e perdida na neve, não tive como deixá-la lá, explicou, observando a reação de sua mãe. Uma criança aqui? Ela parecia perplexa, mas também um pouco animada com a ideia. E onde estão os pais dela? É isso que precisamos descobrir, mãe. Ela se perdeu do pai enquanto brincavam. Por agora, ela vai ficar conosco até que possamos encontrar a família dela. A mãe de Carlos assentiu lentamente, seus olhos refletindo uma mistura de preocupação e compaixão. Pobre criança. Bem, cuide bem dela, Carlos. Ela deve estar assustada. Voltando à cozinha, Carlos encontrou Júlia sentada silenciosamente, olhando para a porta por onde ele havia saído. Ele se aproximou, colocando uma xícara de chá e um prato com mais biscoitos na frente dela. Aqui está, algo para aquecer você, disse ele, tentando fazer com que ela se sentisse mais em casa. Obrigada, ela murmurou, aceitando a xícara com as duas mãos e tomando um pequeno gole. E a sua mãe? Ela está muito doente? Carlos suspirou, sentando-se à frente dela. Sim, ela está doente há algum tempo. Tem dias bons e dias ruins. Mas estamos lidando com isso da melhor forma possível. Ele ofereceu um sorriso gentil, tentando esconder sua própria preocupação. O silêncio entre eles foi quebrado pelo som de um carro passando na rua lá fora, e Júlia se sobressaltou, olhando para a janela com uma expressão de expectativa. Você acha que meu pai está procurando por mim agora? Ela perguntou, a voz carregada de esperança e medo. Eu tenho certeza de que ele está, respondeu Carlos, embora não tivesse tanta certeza assim. Vamos fazer o possível para encontrá-lo. Talvez possamos começar fazendo algumas perguntas pela vizinhança amanhã. Alguém pode ter visto algo. Júlia assentiu, parecendo um pouco mais animada com a ideia de uma ação concreta. Eu gostaria de ajudar. Talvez eu me lembre de mais alguma coisa quando estivermos lá fora. Claro, disse Carlos, encorajando-a. Qualquer coisa que você se lembrar pode nos ajudar a encontrá-lo. Enquanto a noite caía lá fora, a pequena cozinha se tornava um refúgio tênue contra as incertezas que o mundo lá fora reservava. Carlos e Júlia terminaram seus chás em companhia um do outro, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas juntos na esperança de desvendar o mistério que haviam se encontrado. No dia seguinte, após uma noite inquieta e cheia de sonhos fragmentados para ambos, Carlos e Júlia se preparavam para sair em busca de pistas que pudessem levar ao paradeiro do pai de Júlia. Enquanto Carlos vestia seu casaco, ele observava Júlia, que parecia pequena e vulnerável em seu casaco laranja, agora limpo e seco.
Ela ajustava os próprios luvas, seus movimentos meticulosos e um tanto automáticos, como se tentasse manter o controle sobre algo em sua vida. Antes de sair, Carlos pegou uma pequena câmera digital. Vamos tirar algumas fotos dos lugares onde você acha que estava quando se perdeu, ele sugeriu. Talvez isso possa ajudar a refrescar sua memória ou mostrar algo que reconheçamos. Júlia assentiu e juntos, eles saíram do apartamento. O ar frio da manhã os recebeu com um abraço gelado, mas o céu estava claro, oferecendo um pequeno consolo sob a forma de um sol pálido. Carlos decidiu começar pelas áreas mais próximas onde ele havia encontrado Júlia, expandindo a busca gradualmente. Enquanto caminhavam, Carlos fazia perguntas suaves, tentando ajudar Júlia a lembrar de qualquer detalhe. Você se lembra de algum som específico? Talvez um rio, ou o barulho de um moinho, algo assim? Ele perguntava, enquanto fotografava os arredores. Júlia tentava concentrar-se, seus olhos vagando pelo ambiente. Acho que ouvi água, ela disse depois de um momento, sua voz incerta. Era como um murmúrio suave. Inspirado pela dica, Carlos guiou Júlia para uma trilha que levava a um pequeno riacho que serpenteava perto da área. O som da água corrente era mais perceptível ali, e ele observou Júlia, que parecia um pouco mais animada. E isso? Ele perguntou, esperançoso. Pode ser, Júlia murmurou, olhando ao redor. Parece familiar. Eles seguiram o riacho por um tempo, Carlos tirando fotos de cada ângulo possível, esperando capturar algo que pudesse ser um ponto de referência importante. De repente, Júlia parou, sua atenção capturada por algo à margem do caminho. Era um pequeno boneco de pelúcia, parcialmente enterrado sob folhas caídas. Isso é seu? Carlos perguntou, agachando-se para pegá-lo. Júlia pegou o boneco, um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Sim, eu estava com ele, quando papai. Sua voz falhou, as lembranças subindo como uma maré. Encorajado, Carlos tirou uma foto do boneco também. Isso é ótimo, Júlia. É uma pista importante. Eles continuaram a busca, mas o dia começava a escurecer sem mais descobertas significativas. Decidindo que era a hora de voltar, Carlos prometeu a Júlia que eles não desistiriam. Amanhã tentaremos de novo, talvez em outra direção. Alguém deve ter visto algo, ele disse, tentando manter o ânimo de ambos. De volta ao apartamento, Carlos ligou para a polícia local, informando sobre o boneco encontrado e pedindo que verificassem se havia alguma ocorrência recente que pudesse estar relacionada. Enquanto aguardava no telefone, ele olhava para Júlia, que brincava distraidamente com o boneco resgatado, e sentiu uma onda de determinação. Ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudar a menina a reencontrar seu pai, não importava o quão longa ou difícil a busca pudesse ser. Na manhã seguinte, enquanto o sol ainda lutava para iluminar o céu nublado de inverno, Carlos recebeu uma ligação da delegacia local. Eles haviam verificado o boneco e não encontraram nenhuma pista direta associada a ele, mas informaram que havia sido reportado um carro abandonado não muito longe da área onde Júlia tinha sido encontrada. Isso reacendeu uma faísca de esperança, e Carlos rapidamente planejou uma visita ao local com Júlia, pensando que talvez pudesse despertar mais lembranças ou levar a novas pistas. Antes de partirem, Carlos enfrentou um conflito interno. Sua mãe, cuja saúde parecia declinar mais a cada dia, estava particularmente frágil naquela manhã. Enquanto preparava o café, ele ponderava sobre a responsabilidade de cuidar de sua mãe e a necessidade urgente de ajudar Júlia. Sua mãe, percebendo sua hesitação, chamou-o à beira de sua cama. Carlos, vá ajudar essa menina, ela disse, sua voz fraca mas firme. Você tem a chance de fazer algo realmente bom aqui. Não se preocupe comigo, a enfermeira virá mais tarde e ficarei bem. Encorajado pelas palavras de sua mãe, Carlos agradeceu, beijou sua testa e prometeu voltar logo. Ele e Júlia então partiram para o local indicado pela polícia. Durante o trajeto, Carlos tentava manter o ânimo leve, mas a tensão de não saber o que encontrariam era palpável. Chegando ao local, eles foram recebidos pela visão de um carro meio coberto por neve, claramente abandonado há vários dias. O veículo estava deserto e parecia ter sido deixado às pressas. Carlos aproximou-se cautelosamente, Júlia ao seu lado, segurando firmemente sua mão. Esse carro parece familiar, Júlia disse hesitante, enquanto se aproximava um pouco mais. Carlos examinou o interior através das janelas embaçadas, notando alguns documentos e itens pessoais espalhados pelo banco do passageiro. Ele decidiu chamar a polícia para que pudessem fazer uma inspeção mais detalhada.
Enquanto esperavam a chegada das autoridades, Carlos observava Júlia, que parecia perdida em pensamentos, olhando fixamente para o carro. Ele percebeu que cada novo elemento que surgia na investigação trazia uma mistura de esperança e medo para a menina, revivendo memórias que ela talvez preferisse esquecer. A polícia chegou e começou a inspecionar o carro. Eles confirmaram que o veículo estava registrado no nome do pai de Júlia, o que era simultaneamente um alívio e uma nova fonte de ansiedade. Carlos e Júlia foram informados de que uma busca mais ampla seria iniciada com base na localização do carro. Enquanto a polícia trabalhava, Carlos levou Júlia para tomar um chocolate quente em uma lanchonete próxima, tentando dar-lhe um momento de normalidade em meio ao caos. Sentados à mesa, Carlos tentava oferecer conforto a Júlia, mas também buscava entender melhor a relação dela com o pai. Júlia, você pode me contar mais sobre seu pai? Como ele era com você? Carlos perguntou, cauteloso. Júlia brincava com a colher em sua xícara, evitando o contato visual. Meu pai. Ele era bom, mas às vezes parecia muito triste. Ele dizia que as coisas iam melhorar para nós, sempre tentava me fazer rir, ela disse, uma tristeza profunda permeando suas palavras. Carlos percebeu que a situação era mais complicada do que imaginava. O retorno de Júlia para seu pai, se ele fosse encontrado, não seria o final de uma história simples, mas talvez o começo de uma mais complexa e desafiadora. Agora envolvidos na investigação com apoio oficial, Carlos e Júlia voltaram ao apartamento. Carlos se sentia dividido entre a preocupação com sua mãe e a determinação em ajudar Júlia. Tinha esperança de que a polícia pudesse rapidamente resolver o mistério do desaparecimento do pai de Júlia, mas também sabia que essas situações poderiam se arrastar indefinidamente. A tarde passava lentamente, e Carlos decidiu que precisavam de uma abordagem mais proativa. Júlia, vamos fazer alguns cartazes com a foto do seu pai e distribuí-los pela vizinhança. Talvez alguém tenha visto algo, sugeriu, tentando envolver Júlia ativamente, o que poderia ajudar a distraí-la das preocupações. Júlia concordou com entusiasmo tímido, e juntos eles prepararam os cartazes, equipados com uma foto que Júlia tinha em seu celular, uma breve descrição e um número de contato. Eles passaram a tarde distribuindo os cartazes pelas lojas, postes e nas principais ruas da área onde o carro fora encontrado. Durante a distribuição dos cartazes, Carlos notou o olhar curioso e por vezes compassivo dos transeuntes e comerciantes. Em uma pequena cafeteria, enquanto entregava um cartaz, o proprietário olhou a foto e franziu a testa. Esse homem esteve aqui há algumas semanas, ele comentou, pegando o cartaz para examinar melhor. Parecia preocupado, distraído. Não estava sozinho, estava com um amigo, eu acho. Carlos imediatamente se interessou. Você ouviu o que eles conversavam? Qualquer informação pode ser útil. O homem coçou a cabeça, tentando lembrar. Falavam baixo, mas parecia que estavam planejando algo. O amigo estava mais agitado, seu pai. Ele só parecia cansado, sabe? Triste. Agradecendo ao homem, Carlos levou Júlia de volta ao carro, pensativo. Júlia, seu pai mencionou algum amigo ou conhecido recentemente? Alguém novo ou com quem ele não costumava passar tempo? Júlia pensou por um momento antes de responder. Ele mencionou um amigo do trabalho algumas vezes. Disse que estavam trabalhando em um projeto juntos, mas não entendi muito. Ele não gostava de falar sobre isso em casa. Com essa nova informação, Carlos decidiu que precisavam retornar à delegacia para informar o detetive responsável sobre o que descobriram. Talvez esses detalhes pudessem direcionar a investigação para um novo ângulo. A visita à delegacia revelou que a polícia já estava rastreando as chamadas e mensagens do celular do pai de Júlia, tentando construir uma linha do tempo de seus movimentos e contatos antes do desaparecimento. Enquanto Carlos tratava desses detalhes, ele observava Júlia sentada em uma cadeira do outro lado da sala de espera, brincando distraidamente com a barra de sua jaqueta. Ela parecia pequena e vulnerável, uma criança carregando um fardo muito além de seus anos. Ele se perguntava sobre as cicatrizes emocionais que essa experiência estava gravando nela, e prometeu a si mesmo que faria tudo ao seu alcance para resolver essa situação e devolver a ela algum sentido de normalidade. No dia seguinte, Carlos e Júlia voltaram à delegacia, ansiosos por novidades. O detetive responsável pelo caso os recebeu com uma expressão séria, indicando que tinha informações importantes a compartilhar. Descobrimos algumas ligações entre o Sr. Ricardo, o pai de Júlia, e um colega chamado Marco. Eles trabalhavam juntos em uma empresa local,
mas parece que estavam envolvidos em um projeto paralelo que pode ter tido implicações financeiras consideráveis, explicou o detetive, mostrando-lhes alguns documentos e e-mails recuperados dos equipamentos de Ricardo. Carlos folheou os papéis, tentando absorver as informações complexas e técnicas que detalhavam negociações e planos que ele mal entendia. Vocês sabem o que esse projeto realmente envolvia? Perguntou, olhando para o detetive em busca de respostas. Parece que estavam tentando iniciar uma startup juntos, mas as coisas podem ter dado errado. Há indícios de dívidas e possíveis desentendimentos sobre o rumo do projeto, respondeu o detetive, seu tom indicando a gravidade da situação. Júlia, sentada ao lado de Carlos, escutava tudo com uma expressão de confusão e medo. Mas meu pai não falaria sobre isso se fosse algo ruim, certo? Ele sempre me dizia para ser honesta e fazer a coisa certa, ela murmurou, mais para si mesma do que para os outros na sala. O detetive deu um sorriso triste. Às vezes, as pessoas são colocadas em situações muito difíceis, Júlia. Seu pai pode ter se encontrado em uma dessas situações. Não significa que ele queria fazer algo ruim. Determinado a seguir essa nova pista, Carlos pediu mais informações sobre Marco. Onde podemos encontrar esse Marco? Ele sabe que Ricardo está desaparecido? Estamos tentando localizá-lo. Ele não apareceu no trabalho nos últimos dias e seu telefone está desligado. Mas não se preocupe, estamos fazendo tudo o que podemos para encontrá-lo, assegurou o detetive. Deixando a delegacia, Carlos decidiu levar Júlia para um parque próximo, tentando dar-lhe um momento de descanso das tensões das últimas horas. Enquanto observava Júlia brincar distraidamente no balanço, Carlos sentia uma mistura de preocupação e determinação. Sabia que as próximas etapas da investigação seriam cruciais e poderiam revelar verdades dolorosas sobre o desaparecimento de Ricardo. O telefone de Carlos tocou, quebrando o silêncio do momento. Era o detetive, com notícias urgentes. Marco havia sido localizado e estava disposto a conversar com a polícia. Ele parece nervoso e arrependido. Acho que ele pode estar pronto para contar o que sabe, disse o detetive. Com um novo fôlego de esperança, Carlos preparou Júlia para deixar o parque. Vamos, Júlia? Talvez estejamos perto de encontrar respostas para todas essas perguntas. Carlos e Júlia chegaram à delegacia no final da tarde. O céu cinzento parecia refletir a tensão e a incerteza que pairavam no ar. O detetive os levou a uma sala de interrogatório onde Marco já estava sentado, visivelmente nervoso, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ele aguardava o início da conversa. Marco era um homem de meia idade, com cabelos começando a rarear e olheiras profundas que denotavam noites mal dormidas. Ao ver Júlia, seu rosto empalideceu ainda mais, como se a presença da menina trouxesse à tona a gravidade de suas escolhas. Marco, começou o detetive, sua voz firme, mas não acusatória. Entendemos que você e Ricardo estavam trabalhando juntos em um projeto que pode ter saído do controle. Precisamos que você nos conte tudo o que sabe, para podermos ajudar. Marco engoliu em seco, seus olhos evitando os de Júlia. Eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto, ele começou, sua voz trêmula. Ricardo e eu estávamos tentando montar uma startup. Mas as dívidas começaram a acumular, e então começamos a ser pressionados por nossos credores. O que aconteceu com Ricardo? Carlos interveio, sua impaciência crescendo com a evasiva de Marco. Marco hesitou, respirou fundo, e finalmente encontrou coragem para encarar Júlia. Na última vez que nos vimos, discutimos sobre como resolver nossas dívidas. Ricardo estava desesperado, falou em desaparecer por um tempo, até as coisas se acalmarem. Eu tentei dissuadi-lo, mas ele estava decidido. Ele pensou que protegeria a Júlia assim. Júlia ouvia tudo com uma expressão de confusão e dor. Meu pai não voltou porque está me protegendo. Ela murmurou, mais para si mesma. Sim, querida. Ele te ama muito e só queria te manter segura, Marco respondeu, as lágrimas começando a formar-se em seus olhos. O detetive continuou a entrevista, coletando todos os detalhes necessários sobre os credores e as últimas interações de Marco com Ricardo. Enquanto isso, Carlos observava Júlia, percebendo quanto a revelação sobre as ações de seu pai a afetava. Ele sabia que a situação estava longe de ser resolvida, mas pelo menos agora tinham um caminho a seguir para tentar encontrar Ricardo. Após a conversa, enquanto saíam da delegacia, Carlos colocou sua mão sobre o ombro de Júlia. Vamos encontrar seu pai, Júlia. E vamos garantir que tudo isso seja resolvido da melhor forma possível.
Nos dias que se seguiram, Carlos dedicou-se a ajudar na investigação, ao mesmo tempo que garantia que Júlia recebesse o apoio emocional necessário para lidar com a situação. As escolhas de Ricardo tinham deixado marcas profundas, e Carlos sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas ele estava determinado a ajudar Júlia a enfrentar esses desafios, reconstruindo a segurança e a estabilidade que ela tanto precisava. Nos dias seguintes, a investigação se intensificou. O detetive responsável, com a ajuda de Carlos e informações fornecidas por Marco, conseguiu rastrear algumas das movimentações financeiras que Ricardo havia feito antes de seu desaparecimento. Isso levou a uma série de pistas sobre possíveis locais onde Ricardo poderia estar se escondendo. Enquanto isso, a vida de Carlos estava cada vez mais dividida entre cuidar de sua mãe doente e apoiar Júlia, que apesar das circunstâncias, começava a mostrar sinais de recuperação emocional. Carlos organizou para que um psicólogo infantil trabalhasse com Júlia, ajudando-a a processar tudo o que estava acontecendo. Uma tarde, enquanto Carlos estava na cozinha preparando o almoço, o telefone tocou. Era o detetive, com um tom de urgência na voz. Carlos, acho que encontramos algo. Um dos lugares que Marco mencionou parece ser onde Ricardo pode estar escondido. Precisamos que você venha conosco. Talvez sua presença ajude se ele estiver lá. Carlos sentiu um misto de alívio e ansiedade. Ele olhou para Júlia, que brincava tranquilamente no sala, decidindo que era melhor mantê-la distante até que tivessem certeza de que poderiam trazer Ricardo de volta em segurança. Ele chamou uma vizinha de confiança para ficar com ela. Chegando ao local indicado, um velho armazém na periferia da cidade, Carlos, o detetive e vários policiais se prepararam para o possível confronto. O armazém parecia abandonado, com várias janelas quebradas e a porta da frente entreaberta. Com cautela, eles entraram, chamando por Ricardo. No interior sombrio, entre caixas empoeiradas e equipamentos antigos, encontraram Ricardo encolhido em um canto, visivelmente debilitado e assustado. Ao ver Carlos e os policiais, ele tentou recuar, mas percebeu que não tinha para onde ir. Ricardo, por favor, estamos aqui para ajudar, disse Carlos, aproximando-se lentamente. Sua filha está segura, mas ela precisa de você. Podemos resolver tudo isso juntos. Ricardo, com lágrimas nos olhos, finalmente cedeu. Eu só queria protegê-la, ele murmurou, sua voz fraca. Não sabia mais o que fazer. Nos dias que se seguiram, Ricardo cooperou plenamente com as autoridades, esclarecendo suas ações e as dívidas que havia acumulado. Com a ajuda de Carlos e do apoio legal que foi organizado para ele, Ricardo começou o processo de reparação, tanto legal quanto emocional. Júlia foi reunida com seu pai sob circunstâncias emocionantes. Ela correu para os braços dele, e naquele momento, todas as angústias pareceram desaparecer. Carlos observou a cena, sentindo uma mistura de alívio e satisfação por ter ajudado a família a se reunir e começar a curar as feridas do passado. Nos meses que se seguiram, a vida de Ricardo e Júlia passou por uma transformação notável. Com a ajuda de Carlos e do sistema de apoio que se formou ao redor deles, incluindo o acompanhamento psicológico para ambos, eles começaram a reconstruir suas vidas. Ricardo enfrentou suas responsabilidades legais e, com o tempo, conseguiu resolver suas dívidas e limpar seu nome, abrindo caminho para um novo começo. Júlia, agora mais adaptada e feliz, continuou sua educação e começou a se destacar na escola. A experiência, embora traumática, ensinou-lhe resiliência e a importância do apoio familiar. Ela e seu pai, fortalecidos pelos desafios que superaram, desenvolveram uma relação ainda mais profunda, baseada na honestidade e no apoio mútuo. Carlos, observando a família que ajudou a reunir, sentia uma mistura de orgulho e alívio. Sua mãe, embora ainda enfrentando problemas de saúde, melhorou consideravelmente, fortalecida pela alegria de ver seu filho realizando um ato tão significativo de bondade. À medida que a história de Ricardo, Júlia e Carlos se encerra, ficam as lições sobre a importância da perseverança, da honestidade e do apoio comunitário. Situações desesperadoras podem, às vezes, levar a atos impensados, mas a redenção é sempre possível com o apoio e a compreensão dos que nos cercam. Se você se sentiu inspirado por essa história de superação e redenção, não perca a oportunidade de explorar mais conteúdos como este. Nós convidamos você a assistir outros vídeos em nosso canal, onde compartilhamos mais histórias emocionantes que aquecem o coração e inspiram a mente. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades.
Junte-se à nossa comunidade e seja parte de uma rede de pessoas que valorizam a força do espírito humano e o poder de uma comunidade solidária. Assim, enquanto a vida de Ricardo e Júlia segue em frente, lembramos que cada dia traz uma nova chance para mudanças positivas e crescimento pessoal. Vamos nos inspirar em sua história para melhorar a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Esta narrativa, repleta de desafios, superação e aprendizado, é um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas jornadas. Partilhe esta história, discuta-a com amigos e família, e leve adiante a mensagem de esperança e renovação.